Queridos irmãos e irmãs, presente na nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, também aqueles que nos acompanham nas redes sociais da nossa paróquia, no Facebook, no YouTube também. Hoje, nesta noite, nós celebramos a liturgia da solenidade de Todos os Santos, que no calendário oficial da Igreja é celebrado no dia 1º de novembro. Mas como no Brasil este dia não é feriado, isso não ajuda os fiéis a participarem desta importante liturgia, a Igreja então sempre passa para o domingo próximo essas celebrações importantes. Por isso nós celebramos hoje a solenidade de Todos os Santos. E nesta liturgia nós nos alegramos com aqueles que já se encontram gozando das alegrias eternas. O que eles vivem hoje, os santos, é para sempre. E aqui também é aquilo que também nós esperamos viver um dia, ou não somente um dia, mas também a eternidade. Com efeito, o nosso ingresso no céu e a nossa participação na vida dos justos exige de nossa parte um esforço. Enquanto vivemos nesta terra, nada neste mundo que seja verdadeiramente importante é de graça. Nada. Tudo tem um custo. Tudo tem um valor. E é justo que aquilo que seja muito importante tenha um preço, tenha um valor. Por quê? Porque se não custasse nada, não seria importante. E se não fosse importante, não custaria alguma coisa. Aquilo que é muito importante, geralmente custa algo, tem algum valor. Quando olhamos para as realidades terrenas, percebemos muito bem o quanto isso faz sentido. As coisas que geralmente julgamos importantes para nós possuem o seu valor, possuem o seu preço. E quando falo em valor ou preço, não me refiro exatamente a dinheiro, mas ao esforço e à dedicação que se põe sobre aquilo que se quer ter ou que é importante para nós. Vamos exemplificar para ajudar melhor o nosso entendimento. Quando uma pessoa deseja adquirir algum bem, uma casa, uma moto, um celular ou qualquer outra coisa que seja importante para aquela pessoa, ela precisa fazer um esforço para adquirir aquilo. Para conseguir um bem, ela começa a trabalhar, a poupar um pouco mais, evitar alguns gastos desnecessários, evita fazer aquilo que às vezes desejaria fazer, abre mão de outras coisas, começa até mesmo a recusar certos convites de alguns amigos, enfim. E às vezes fica até mesmo meses ou anos juntando dinheiro para adquirir aquele bem. De um modo geral, a pessoa faz um esforço, um sacrifício, ainda que seja financeiro, porque aquilo que ela quer tem um preço. E esse preço exige dela um momentâneo sacrifício, um momentâneo esforço. Depois que a pessoa adquire aquele bem, ela fica feliz por ter conseguido aquilo. Até mesmo se vangloria, porque aquilo que tem é fruto do seu esforço e do seu trabalho. E por isso cuida bem daquilo que conseguiu. E não somente porque foi talvez caro, mas porque lá naquele bem está todo um esforço, todo um sacrifício. A gente fica assim, se vocês forem ver, um pouco com o pé atrás quando nos pedem alguma coisa emprestada que custou muito para nós. Uma coisa que a gente aplicou um esforço para conseguir. Quando alguém, por exemplo, te pede emprestado a tua moto, vamos dizer assim, você fica pensando, meu Deus, né? Fui eu que comprei, eu gastei meu dinheiro, né?
Será que não vai dar uma bronca? Será que não vai ser roubado? Não vai acontecer alguma coisa? Por quê? Porque você entende que aquilo que você tem, aquele bem que você tem, levou você a ter um sacrifício, um esforço, aplicar um esforço sobre ele. E por isso é importante para você. E por isso você cuida dele. Ora, isso que eu falei, todos nós sabemos. Todos nós sabemos que para adquirir uma determinada coisa, nós precisamos nos esforçar. Isso a própria vida nos ensina. Por isso que eu dizia que as coisas importantes geralmente não são de graças, ela tem um valor. Com efeito, mesmo sabendo que de tudo isso, quando se trata das realidades espirituais, nós acabamos esquecendo disso, ou fingindo que não sabemos. Parece que a nossa inteligência e o nosso entendimento ficam inertes, parece que não funcionam. O céu é o lugar daqueles que fizeram algum esforço aqui nesta terra, e digo mais, é o lugar daqueles que muito se esforçaram e se sacrificaram. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, nos fala o seguinte: quando João ele vê a grande multidão que estava ali, ele pergunta para o anjo: quem são esses que estão aí? E ele então responde, o anjo, dizendo o seguinte: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. A multidão que São João vê no céu é constituída de homens e mulheres de todas as tribos e nações que, passando pelas tribulações da vida, por amor a Deus, porque não basta apenas sofrer, tem muita gente que sofre e não vai para o céu. O sofrimento, ele deve ser um sofrimento ligado ao nosso amor a Deus, porque se não é um sacrifício ligado a Deus, não vale a pena, não vale a pena. Mas aquela multidão são as pessoas que passaram pelas tribulações da vida por amor a Deus, e por isso chegaram à glória eterna. Foi criada na nossa mentalidade, por uma catequese muito fraca e desprovida de compromisso e responsabilidade, que para ir para o céu basta ser uma pessoa boa, ou seja, basta fazer o bem, ajudar o próximo, não prejudicar ninguém, não matar ninguém, não roubar ninguém, não fazer nada dessas coisas, entendeu? Eu fico quietinho no meu lugar, não mexo com ninguém, né? Tem tanta gente que faz mal para o outro aí, né? Eu estou melhor do que eles, que estou aqui tranquilo. Para muitas pessoas, ir para o céu basta ser uma pessoa boa. Esse discurso é bem confortável para aqueles que não querem compromisso com nada e desejam viver uma vida cômoda. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a vida daqueles que a Igreja proclamou como santos, não é isto que observamos. Na verdade, é muito mais do que isso. A vida dos santos sempre foi um algo a mais dado a Deus e aos irmãos. Na verdade, para ir para o céu, não precisa apenas ser bom, é preciso ser santo. E ser santo é muito mais do que ser bom, é ir além, é fazer algo a mais, é fazer esse algo a mais que exige da nossa parte um esforço, uma renúncia. Não basta ser apenas ser bom, tem que ser santo. Existe um episódio da vida de Nosso Senhor onde uma pessoa pergunta para ele o seguinte: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo, para ir para o céu? Nosso Senhor lhe responde dizendo o seguinte, que ele deveria obedecer às leis, os mandamentos. E aquela pessoa responde para Jesus o seguinte: isso eu já faço, isso eu já faço. E Nosso Senhor então responde para ele dizendo: então,
Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. O episódio termina dizendo que aquela pessoa, que era um jovem muito rico, e por isso saiu triste daquele encontro com Jesus, porque ele era uma pessoa que tinha muitos bens. A tristeza daquele jovem é a tristeza que todos nós sentimos quando ouvimos dizer que para entrar no céu é preciso fazer algo a mais. Aquele jovem já fazia alguma coisa, vejam bem, se nós formos aplicar na nossa realidade católica, aquele jovem era um jovem que vinha para a missa, ele dava o dízimo dele, entendeu? Ele tinha um namoro santo, casto, né? Fazia tudo aquilo que está na regra, se confessava com frequência, comungava. Ele não era uma pessoa perdida, porque ele observava os mandamentos da lei de Deus. Não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa. Não era uma pessoa perdida no mundo. Mas, no entanto, ele fica triste quando escuta de Jesus que ele deveria fazer algo a mais. Quando o nosso Senhor lhe pede para que faça o seu algo a mais, ele fica triste, porque teria que se desfazer totalmente dos seus bens. E, pelo que percebemos, ele não queria fazer isso. Como dizia, a tristeza do jovem também é a nossa tristeza. Não porque somos ricos, porque temos muito dinheiro. Não é por isso não. Mas porque para muitos de nós é difícil fazer o algo a mais. É difícil se desapegar dos nossos bens, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso comodismo. É difícil deixar de ir no bar todo domingo. É difícil deixar de usar aquela roupa que eu queria para usar uma roupa mais casta. É difícil abandonar aqueles amigos, aquelas pessoas que eu sei que não presta, mas me agradam, né, a convivência. Às vezes me levam para outro caminho, mas mesmo assim eu insisto. É difícil às vezes largar esses bens, deixar esses bens. Viver a fé e a vida cristã de uma forma um pouco mais radical. O risco que talvez muitos de nós corremos é de não amar a Deus quando Ele nos pede nosso algo a mais. A tristeza do jovem, no entanto, não era apenas uma tristeza pelo o que ele tinha, mas também uma tristeza que é gerada pela preguiça. Existe um pecado que é pouco falado e que algumas pessoas têm, que se chama assídia. Assídia, ela é uma preguiça, é uma espécie de preguiça. É uma espécie de preguiça misturado com um pouco de raiva, né? Que geralmente é traduzido como a preguiça espiritual, a preguiça de não querer fazer algo a mais por Deus. E muitos têm esse pecado da assídia. Aqui na história do jovem rico nós vemos claramente isso. A preguiça, ela é uma tristeza, a pessoa fica triste. A assídia é isso, uma tristeza por não estar fazendo nada e por não querer fazer nada. E quando alguém me pede para fazer alguma coisa, eu fico com raiva. É que nem aquele jovem que está lá no sofá de casa mexendo no celular. Ele não está fazendo nada. Passa horas e horas ali, curtindo, compartilhando, comentando, vendo que não presta, né? E quando o pai e a mãe lhe pedem para fazer alguma coisa, ele fica com raiva. Fica chateado, porque está atrapalhando a preguiça dele. Porque está atrapalhando aquele momento dele. Entende? A assídia é um pouco isso. Só que a assídia se trata de uma realidade espiritual. Eu estou vivendo a minha vida cômoda espiritualmente. Faço aquilo que tem que fazer, entendeu?
venho para a missa, sou dizimista, faço a minha parte, não mexo com ninguém, mas quando é para fazer algo a mais, não me mexa, não me tire do meu lugar, deixa eu ficar aqui, tranquilo, por favor. Assídia é isso, é uma preguiça, é uma mistura de preguiça com raiva, porque alguém lhe pede para fazer algo a mais, algo a mais. Qual a nossa reação ou sentimento que temos quando ouvimos dizer que para irmos para o céu precisamos nos esforçar além daquilo que já fazemos? Qual a nossa reação? Será que vemos isso como um desafio, como uma provocação à nossa fé? Ou ficamos com raiva, chateado? Já não basta o que eu estou fazendo, ainda tem que fazer mais isso aqui? Qual é a nossa reação? Qual o nosso sentimento que nós temos? Será que vemos isso como um desafio a ser superado? Ou nos entristecemos porque somos preguiçosos e queremos viver a nossa vida cômoda, não queremos que ninguém mexa com a gente, não queremos ser incomodados? Não canso de dizer, o céu não é o lugar dos preguiçosos. O céu é o lugar daqueles que aqui neste mundo se esforçaram, se sacrificaram, fizeram alguma coisa, deram o seu melhor. O céu não é o lugar dos preguiçosos. Tem muita gente que vai quebrar a cara quando chegar lá, porque pensa que vai para o céu do seu jeito. Eu já disse em outras homilias uma reflexão de um pastor, eu esqueci, é um pastor até famoso que tem nas redes sociais. Ele tem umas piadas, eu não sou muito bom de contar piada, mas ele diz que no céu, quando nós chegarmos lá, nós teremos 3 surpresas. A primeira surpresa é o fato da gente já estar lá, né? A gente pensou que a gente não ia chegar, chegou. Essa é a primeira surpresa, né? A segunda surpresa é a gente ver aqueles que a gente pensava que não ia estar lá. Olha, o fulano chegou, né? Chegou também aqui. Segunda surpresa é ver as pessoas que a gente pensou que não estavam lá. E a terceira surpresa é: cadê a fulana? É não encontrar aqueles que achavam que iam e não estão lá. Essa é a terceira surpresa. Aqueles que julgavam-se estar no céu e não estavam lá. Então vejam, muitos de nós, sejam aqueles que estão inseridos na vida da igreja, sejam aqueles que estão lá fora, também pensam que irão para o céu do seu jeito. Ir para o céu não é somente um esforço meu, é também uma bondade de Deus, uma misericórdia de Deus. Se eu chegar lá no céu, não vou dizer, não, valeu a pena, eu me esforcei, isso aqui é mérito meu. Não, é primeiramente graça e bondade de Deus, a nossa presença no céu. Porque só nós não temos forças, nós não somos capazes de nada diante de Deus. Nós somos fracos, nós caímos, nós somos miseráveis. Se a gente chegar lá no céu, tenha certeza que nós vamos, se Deus quiser, e eu rezo que vocês cheguem lá, ou pelo menos no purgatório, que já está de bom tamanho, né? Mas se a gente chegar lá, vai ser pura graça de Deus, pura misericórdia de Deus, porque quando você olhar a sua vida, você vai dizer, poxa, só Deus mesmo, porque Deus nos ama. Mas, no entanto, nós precisamos sim nos esforçar, precisamos sim fazer alguma coisa. Não nos enganemos, esta nossa vida, muito embora seja agradável em alguns aspectos, não é aqui o nosso fim. O nosso fim é o céu. A finalidade da nossa vida, da nossa existência neste mundo, ela perde o seu sentido quando esquecemos do céu. O céu é o nosso lugar.
E o nosso olhar deve estar voltado para o céu. Tudo aquilo que nós fazemos neste mundo deveria e deve ser em vista do céu. Tudo que você tem na sua vida, tudo, imagine tudo. O teu emprego, a roupa que você tem, os teus, não sei, transporte, moto, carro, bicicleta, a tua casa, os teus equipamentos, celular, eletrodoméstico, enfim, tudo. Tudo que você tem, você deveria adquirir em vista do céu. O que eu tenho vai me levar para o céu? O namoro que eu tenho vai me levar para o céu? O relacionamento que eu tenho vai me levar para o céu? Esse lugar que eu vou vai me levar para o céu? As pessoas com as quais eu convivo irão me levar para o céu? Ou até mesmo que por mais que não me levem, mas a conversa que eu tenho com elas é uma conversa saudável? Eu sei fazer um discernimento, uma crítica? Ou eu me deixo levar, eu me deixo conduzir? Tudo nesta vida deve ser em vista do céu. Deve ter como finalidade o céu. Para concluir, devo deixar claro aquilo que já disse sobre o nosso ingresso no céu. Precisa do nosso esforço, mas sobretudo da graça de Deus. Sem a graça de Deus não conseguiremos chegar lá. Sem a graça de Deus nós cansaremos pelo caminho. Sem a graça de Deus desistiremos. Sem a graça de Deus nós não teremos forças suficientes para continuar o nosso caminho. O céu não é mérito nosso, é antes de tudo fruto da misericórdia de Deus exercida em nós. Que Maria Santíssima, que já goza das alegrias eternas, interceda por nós para que possamos chegar no céu onde ela se encontra. Assim espero, assim seja. Amém.